Muito bem, voltamos. Você está no canal Bíblia Transparente, eu sou o pastor Davi, né? E estamos falando sobre igreja cristocêntrica, igreja apostólica, doutrina dos apóstolos. Nessa época que nós falamos sobre a morte dos três, né? Falamos a morte de Pedro, Paulo e Tiago, já mostrando para vocês aqui no vídeo anterior, que como eles foram mortos, né? Alguns, como a tradição diz, mas não tem apoio bíblico, só tem um, que é exatamente Tiago, e eles falam que Tiago foi apedrejado. Negativo, Tiago não foi apedrejado não, foi morto à espada, tá? Lá em Atos capítulo 12. Aí é o seguinte, aí vem as perseguições de Domiciano. Domiciano, em 81, sucedeu o imperador Tito, invadir, destruir Jerusalém, lá, 70 depois de Cristo, profecia por Jesus, né? Derribarei esse templo e edificarei em 3 dias, e veio Tito, um general, destruiu tudo. E disse: não ficará pedra sobre pedra, porque eles botaram fogo, o ouro derreteu no meio das pedras, e eles, para tirar o ouro, quebravam as pedras todas. Com a destruição de Jerusalém, Domiciano ordenou a todos os judeus que deveriam pagar impostos, tem que pagar. Como eles não obedeceram, aí desencadeou a segunda perseguição. Aí não somente aos judeus, não somente aos cristãos, mas aos judeus também. Aí a perseguição unificou, tá? Nessa época, o apóstolo João, ele vivia em Éfeso, foi preso e exilado em Patmos. Aí João escreveu Apocalipse. Recebeu a revelação de Deus na escrita de Apocalipse. Ok? Segue comigo o raciocínio. Depois vieram as perseguições imperiais, dos imperadores, né? E em tudo isso aí nós vemos que esse período 313, ano Domini, o ano do Senhor, né? A morte do apóstolo João 100 depois, veio o edito de Constantino, em 313, mas a igreja continuava na sua doutrina apostólica. Ela não perdeu a linha. Ok? A igreja crescia nessas perseguições, mais e mais, porque ela não perdeu, ela não saiu da direção apostólica. Tá? Quando Constantino veio, a igreja perdeu. Aí em Constantino, a igreja ora entra numa situação que Constantino agora dizendo ser cristão, olha que coisa mais interessante, né? Ele agora, eu sou crente, sou cristão também. Aí diz Constantino que ele era um imperador romano, que disputou o Império Romano quanto a muitos imperadores perderam, ele agora tornou-se imperador romano, que não vou entrar nesse detalhe, que senão fica longo isso aqui, né? Ele agora tem uma suposta visão, tá? Que é isso aqui, ó. Vocês já viram isso em algum lugar? Eu já. Ok? Ele tem essa visão, que sobre esse símbolo vencerás. Ele pinta esse símbolo no escudo do seu exército e ganha a batalha, que era impossível de ser ganha. Ele ganha e consegue a vitória, e os seus inimigos são destroçados. Aí alguns dizem: a visão de Deus, será? Se fosse de Deus, esse emblema todo estava dentro da igreja evangélica. Estava na Bíblia. Tá? Aí vem o seguinte, os perseguidores nessa situação toda, né? Nós vemos que ele entra, depois que Constantino, ele começa a trabalhar. Olha, veja bem, as coisas não acontecem assim, bum, de uma hora para outra, não. Nós vemos as coisas acontecendo devagar. O diabo não trabalha assim, bum, e resolução. Ele vai minando. Ele trabalha com cunha. Sabe o que é cunha? Aquele objeto fininho que tem um pontiagudo que você bate na greta e só dá um clique. Aí a pessoa assusta, ele tira. Aí bate de novo, tá, e já dá um clique. De repente a pedra poca ela parte ao meio. É assim que ele trabalha, devagarzinho, veio trazendo, tirando a ideia da igreja nessa perseguição. Nós estamos cansados de perseguir, de sermos perseguidos. Em tal situação. Aí vem o imperador Trajano, né? Estabeleceu a lei de sendo cristão, sendo acusado de qualquer coisa, se não negasse a sua fé, ele seria morto. Vem o imperador Marco Aurélio, em 61 a 180 depois de Cristo, mandava decapitar e lançar nas feras, milhares de pessoas cristãs foram mortos, mas eles perseveravam na doutrina. Continuavam na doutrina, tá? Depois, apesar disso, eles não perderam a sua fé, eles não perderam. Depois veio o imperador Severo, 193, 211 depois de Cristo, que mandava decapitar, lançar as feras. Tão cruel era esse imperador, o espírito dele, que era considerado como muitos um anticristo. Esse imperador Severo é um anticristo, rapaz. Esse sujeito mata as pessoas, sem dó, sem conversa, como se matasse formiga. Tá? Venho para o imperador Técio, né?
Se Décio 249 a 251, Décio observava como em vez de a igreja crescia o cristão, aí ele começou a dizer assim, a igreja está crescendo muito. A igreja antigamente, olha, eu vou fazer um desenho aqui para vocês, que eu já fiz isso em sala de aula, né? A igreja é isso aqui, ó. Aqui é a igreja, ó. Igreja, tá? Ó, aqui é a igreja, tá vendo aí, ó? A igreja é um copo, ok? Então o diabo fez o quê? O diabo foi batendo do lado de fora do copo, não estava dando resultado, nem trinca o copo, porque a doutrina ela não pode ser abalada por investidos do diabo. Doutrina está estabelecida, é a palavra justa, fiel e verdadeira, é Deus, né? E essa doutrina bíblica, que não pode ser combatida nem destruída, já foi tentada várias vezes. O que acontece? Batendo de fora, o que ele fez? Ele agora, nesse imperador que era cruel, né? Veio depois esse imperador cruel, para concluir esse raciocínio e entrar nessa desenho do copo que eu fiz para vocês, nós vemos o imperador Diocleciano. Esse foi o mais perverso deles, o mais perverso. É o sistema terrível, todas as perseguições, série de edictos determinou todos, queimou todos os exemplares da Bíblia, né? Todos os pertencentes à ordem clérica foram presos, cristãos foram presos, tá? Ninguém seria solto se não negasse a Cristo. Se você não negasse, você não é solto. Tá? Pena de morte para quem não adorasse os seus deuses, prendia os cristãos dentro do templo, botava fogo, tá? Consta o imperador que erigiu um monumento de inscrição em honra ao extermínio da superstição cristã. Esse Diocleciano foi terrível, tá? Depois disso aí, que nós vemos agora, nós vemos que a igreja que estava sendo combatida nisso aí, que eu mostrei para vocês, o copo, tá aqui, ó. Aqui está a água, tá? Isso aqui é um copo, tá água. Então batia na igreja aqui, ó. Mas não dá resultado. A igreja continua crescendo, continua evoluindo, continua convertendo as pessoas. Aí vem Constantino, tá? Em 313 depois de Cristo, até a queda de Roma 476 depois de Cristo. Constantino afirmou agora ter visto até tido essa visão. Olha que coisa de maluco. Por isso que eu falo com vocês, cuidado com esse negócio de eu tive uma visão, Deus me mostrou, Deus me revelou, cuidado com isso. Cuidado com isso, tá? Principalmente você que gosta de orar em voz alta. Deus, eu preciso disso, Deus, eu preciso... Já tem um lá ouvindo você, que ele vai arranjar uma revelação, vai mostrar para você, assim diz o Deus que você está pedindo, que eu vou te dar isso. Tem que ter muito cuidado, tá? Muito cuidado, tá bom? Então, veja bem, ele agora tem essa visão aqui, né? E ele diz assim, olha, em cruz luminosa, com o seguinte dizer, por esse sinal vencerás. E o que ele fez? Pintou isso aí no escudo todo, foi vencedor, né? Esse XP está perseverando até hoje numa denominação aí, que você sabe qual que é, está nas suas vestes, está na manga, está aqui assim, na gola, está em todo lugar, está na sua manta que pega em cima, está esse mesmo emblema. Cristão? Cristocêntrico? Ok? É hora de pensar nisso aí. Constantino venceu aquela batalha que teve nessa suposta visão, que muitos apreciam, né? Que foi a visão de Deus, não? Será? Já Constantino, com as coisas que pareciam estar melhor, né? Aí Constantino agora começa a amenizar, tal, aquela coisa toda. Aí diz assim, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma trégua aos cristãos. Os cristãos já morreram muito, já foram muito queimados, decapitados, jogados nas arenas. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa. Agora eu sou cristão também. Carta de Judas, vai ler. Um capítulo só, tem preguiça de ler a Bíblia? Repreende essa preguiça em nome de Jesus e vai ler a Bíblia, tá? Aí Constantino agora, as coisas pareciam estar melhor. Opa, está melhorando, hein? Uau, estamos respirando. Puxa, parou as perseguições. Os templos das igrejas na época foram restaurados novamente, abertos em toda parte, por ordem de Constantino. Muitos lugares e templos pagãos foram dedicados a cultos cristãos. Pagão não, aqui é cristão. Não entra mais ídolo aqui, cristão, né? A aparência como a palavra de Deus diz assim, olha, entrarão no vosso meio, eu separei o versículo aqui, olha que coisa mais de maluco, olha, coisa de você pensar e repensar. Segundo Pedro, carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. E também houve entre o povo falsos profetas,
como haverá entre vós, haverá é futuro, também falsos doutores, que introduzirão encobertamente é devagarzinho. Ninguém está entendendo, viu? É aquele fermentozinho que bota no bolo que ninguém vê, aquele salzinho que bota na carne que ninguém vê. Não é pouquinha coisa, besteira. Daqui a pouco você está com o seu paladar aguçado, nem nota mais que foi colocado aquilo. Tá? Encobertamente, heresias de perseguição, heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. E muitos, olha o que diz aqui, muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Como é que está fazendo isso aí hoje? Como que estão fazendo isso aí hoje? Tá? E por avareza, versículo 3, farão negócio de vós com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Ou seja, calma. Eu estou esclarecendo aqui para você abrir seus olhos. Você abrir seus olhos, tá? Aí Constantino entra agora, esse império agora, a todo império os templos pagãos eram mantidos pelo Estado, agora são mantidos, os templos cristãos são mantidos pelo Estado, o Estado dá a sua verba. Eu tenho uma bomba aqui, que vai ser rapidinho que eu vou soltar para vocês, sobre dois ministérios que fizeram um acordo em São Paulo, eu estou com a lei aqui, tá? 2 grandes ministérios da Assembleia, que fizeram um acordo com o Estado, que agora eles tornaram patrimônio público. Estou com a lei aqui, as 2 leis, 2 PL, projeto de lei. Aí diz o seguinte, o domingo, olha quem introduziu o domingo aqui, o domingo é do cristão, quem foi? Constantino. O domingo agora é proclamado dia de descanso e adoração. Constantino, olha, é o que eu sempre falo com vocês, olha de onde está vindo isso, cuidado, presta atenção, tá? Nem tudo que reluz é ouro, cuidado com o ouro dos tolos. Como se vê, do reconhecimento do cristianismo com a religião, preferidos surgiram resultados de aparência bom, tanto com o povo e da igreja. Então foi tudo bom, olha, as perseguições acabaram, a crucificação foi abolida, os templos foram restaurados, tá tudo certo, que maravilha, mas rapaz, o negócio ficou bom, rapaz, não tem mais perseguição, o BD ganhou, rapaz, não vai ter mais perseguição, documento para todo mundo, pô, maravilha. Será? Meu irmão, vamos ser fiel a Deus, cristocêntricos, ok? Aí, mas como todo acordo tem 2 lados, né? A igreja recebeu, a igreja tinha que dar. Eu abri mão para você ter benefícios do Estado, né? O seu certificadozinho para ser isento de imposto, aquela coisa toda. Então eu vou comprar casa, comprar carro, comprar tudo, isento de imposto no nome da igreja. Sou isento de imposto mesmo. Eu quero alguma coisa de volta. Apesar dos triunfos do cristianismo verem proporcionados boas coisas ao povo, contudo a sua aliança com o Estado, a igreja se tornou estatal, patrimônio do Estado, inevitavelmente deveria trazer o fato que trouxe, mas maus resultados para a igreja. Quais foram? As igrejas eram mantidas pelo Estado, verba estadual, federal, municipal, então você não pode falar nada, ó. Que tinha, estou te pagando. Você não pode pregar nada, você tem que pregar aquilo. Tem igrejas no Brasil, que eu já vi, igrejas de São Paulo, dando seu púlpito para políticos corruptos, para pregar, e o político como paz do Senhor, amém, aleluia, uns indoutos. Não lê a Bíblia. Preguiça. O problema do ser humano hoje não é, o maior inimigo nosso hoje não é o diabo. O diabo é o inimigo. Mas o maior inimigo hoje é a ignorância. A ignorância do cristão é o grande inimigo dela. A preguiça, a ignorância. Iniciou-se as perseguições aos tempos pagãos, correndo muitas conversões falsas. Ué, meu amigo, antigamente para converter eu ia ser perseguido. Para que eu vou converter? Agora, se eu vou converter, eu sou beneficiado, eu virei crente. A partir de agora eu virei crente. Você notou que todo mundo é preso? Aqui, quando é preso pelo AIS, né? Pelo ISIS aí, pelo AIS, vai lá preso, tá? Vira pastor? O cara já não fui preso aqui porque Deus mandou para cá por uma obra, virei pastor. Uau! Misericórdia. Aí deu o seguinte, houve muitas conversões falsas, todos queriam ser membros da igreja, todos. Foi um grande perigo, aí entrou o quê? Batendo do lado de fora.
Não deu resultado? Eu vou entrar. Aí foi jogado dentro da igreja. A explosão, ela não é calamitosa. A implosão, ela é silenciosa e destrói de dentro para fora. É implodir. E a igreja foi implodida em Constantino. Aí o que acontece? Homens mundanos, ambiciosos, sem escrúpulos, todos desejavam ser crentes, compostos, hein? Eu quero ser pastor, quero ser evangelista, quero ser diácono, quero ser presbítero. Peraí, eu quero para obter, para quê? Para que eu possa obter alguma influência social ou política. Nós não temos esse desagrado do Partido Cristão. Tá aí, para todo mundo ver. Os cultos de adoração começaram a perder o resplendor, a igreja ficou cheia de certos, né? E é certo, porém, de menos espirituais. A igreja encheu Laodiceia, mas ficou sem espiritualidade. A igreja perdeu a identidade aqui. A igreja perdeu. A igreja que vinha perseverando, a igreja que vinha naquela luta, a igreja que vinha naquela perseguição, ela perdeu sua identidade em Constantino. Ela se associou com o Estado, ela se associou com a heresia, ela se associou com a avareza, com a perdição, com a traição, com a inveja, com a luxúria. Ela se associou. Tem gente aí que está dando testemunho aí do mundo gospel aí, que diz que é podre. Mal, novidade. Vamos lá. Aí vem o seguinte, aquela igreja no início, cristocêntrica, perdeu. Doutrinas apóstolos já não existia mais. Por quê? Porque a igreja veio exatamente, que eu li para vocês, segundo Pedro, capítulo 2, versículo 3. A igreja perdeu a sua identidade. Aos poucos, as festas pagãs começaram a entrar dentro da igreja. O que tem? Né? Tem problema. Lá fora como é que chama aquela festa? Junina. Aqui dentro é homem do campo. Lá fora é Halloween, aqui dentro é Aleluia. Mas é a mesma porcaria. Lá fora a parte de Halloween, aqui dentro é a festa da colheita. Mascarou, por isso que eu falo. Ela foi envelopada. Aí entra com as apresentações, entra com as suas coreogresias, entra dizendo, né? Entra com as suas apresentações pagãs. A igreja se perdeu a identidade. As festas pagãs foram entrando na igreja, olha o que eu disse, entrou, né? Com outros nomes, a adoração em vendas de Ana foi substituída pela adoração de Maria. Ops, vão adorar Maria, né? As imagens de mártires começaram a aparecer nos templos como objeto de reverência. Esse aqui é o São Pedro, esse é o São Paulo, esse aqui é o São Mateus, esse aqui é o São Tiago, esse é o São Felipe, esse é o São Sebastião, esse é o São Fulano, e apareceu essas monte de coisa aí. E a igreja foi aderindo a isso, tá? No ano 366 depois de Cristo, todos os governadores estavam confessando que eram cristãos. Uau, nós estamos vendo isso aí, né? Aqui, não sei, a gente, né, mas no Brasil nós estamos vendo aí um monte de gente que é cristão. Sou crente, sou cristão, né? Depois disso, dessa situação toda que eu já falei com vocês, que eu estou fechando esse vídeo aqui, depois dessa situação toda, aí veio a reforma. Aí eu venho com o título que eu já deixei aqui. Reformou ou envelopou? Reformar é jogar tudo no chão e fazer novo. Envelopar é costurar, é emendar, é colocar band-aid, colocar remendo. Envelopou, continua o conteúdo mesmo, mas do lado de fora mostrou uma aparência. Então, meus amados, fica aqui esse alerta para você. E eu vou preparar, tá aqui comigo, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui as PLs, tá? Se você quiser procurar aí no seu computador, no Google, né? Quem sempre procura lá, tá lá. Projeto de lei, procura lá. Projeto de lei 897 de 2017. Projeto de lei PL 897 de 2017. Esse é um. E para São Paulo, Estado de São Paulo. E o projeto de lei 799 de 2017. Você vai ver o que aconteceu com a igreja agora. Dois grandes ministérios que dizem ser lá se tornaram agora patrimônio público.
E com isso aí vai trazer um monte de coisa que não presta para dentro da igreja. E já tem, né? Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Paz e graça no seu coração.